Olá, meus queridos. Aqui mais uma vez o professor Jonathan para falar de administração da produção para vocês. Provavelmente uma das últimas aulas dessa série, né, nesse bimestre, onde, conforme eu prometi, eu vou dar um auxílio para vocês na resolução do trabalho de APS e entrega técnica que eu deixei lá. Tá? Eu procurei facilitar esse trabalho o máximo possível, porque, primeiro, não preciso dizer, né, o tempo é curto. Eu já me desculpei, inclusive, ali no enunciado, porque nós também estamos passando por um período de transição. Né? Eu confesso para vocês que eu não esperava que desse tanto trabalho preparar aulas e ministrá-las via home office. Né? Uma aula, às vezes, leva o dia todo entre você roteirizar ela, preparar o material, gravar, editar e terminar a postagem dela. Você começa de manhã e termina à noite. E isso afetou o ritmo da transmissão do conteúdo. Né? É a primeira vez que a gente faz isso, então. Mas, claro, eu não quero que vocês sejam prejudicados, então eu procurei simplificar o trabalho o máximo possível para vocês, né? Flexibilizá-lo o suficiente. E ainda hoje eu vou aproveitar aqui e vou gravar uma espécie de tutorial de como vocês preencherem e resolver esse trabalho. Lembrando que esse trabalho vale 3 pontos, como entrega técnica na média geral do bimestre e tenha peso 2,5 na APS. Vocês vão ter que fazer ele duplicado, como no bimestre passado, vai fazer um produto, no caso, um processo, no caso, e outro processo, mas o mesmo trabalho, um com validade para a APS e um com validade para entrega técnica. O formulário que eu postei aqui junto com essa atividade postada no Classroom, ele já contempla ali, né? Tem separadinhos os dois, vocês podem entregar no mesmo formulário. Por favor, gente, coloquem o nome de vocês no formulário, que eu tive muito problema no bimestre passado, problema de identificar as equipes, né? Então, hoje, basicamente, eu vou me dedicar a fazer um pequeno tutorial para vocês, para orientá-los na resolução desse trabalho. Vocês vão ver que não é muito difícil, tá? É um trabalho bastante operacional, bastante técnico, que deveria ser feito observando uma empresa, mas eu também notei essa dificuldade de alguns de vocês em função de toda essa situação que se instalou no mundo, né? Nem todos podem se deslocar para fazer essa observação em campo. Então, eu flexibilizei nesse sentido. Eu só ler o enunciado, então, aqui para vocês, novamente, mais uma vez. Prezados, né? Peço desculpas, etc. Isso daí eu já falei. O formulário do modelo de trabalho, tudo que vocês devem fazer é coletar os dados e preencher conforme as instruções escritas. Basicamente, vocês deverão escolher uma tarefa que seja executada de forma repetitiva. Né? Quanto mais repetitiva, mais formatadinha a tarefa, sem muita variação, melhor. Isso vai facilitar a vida de vocês e também dar melhores resultados para o trabalho. Separar essa tarefa em etapas, ou seja, fazer a decomposição dessa tarefa em elementos. O que eu estou falando aqui não é nada novo. Olhem lá, tem aulas lá as aulas passadas de produção que fala sobre cronoanálise, tempos acíclicos e tempos de máquina, onde a gente já fala sobre isso, né? Então, eu não vou aqui dar novamente a aula, vocês têm esse material lá para vocês consultarem. Eu só vou mostrar aqui como isso pode ser feito na prática, tá? E com esses, vocês vão pegar, então, separar essa tarefa em elementos, cronometrar cada etapa desse elemento 5 vezes, o ideal é 10, mas eu já encurtei para 5, tá? Para que tenha-se os tempos observados em cada etapa, cada elemento dessa tarefa. E com esses tempos em mãos, nós vamos construir a análise do processo para chegar à capacidade produtiva, etc., conforme o formulário que eu postei para vocês. Tá? Então, por conta de toda essa situação que eu não posso falar aqui, senão o YouTube me dá um strike, ou pandemônio, né? Eu não vou exigir que vocês façam isso necessariamente numa empresa. Seria o ideal, mas nesse caso, então, eu vou abrir para que vocês possam analisar uma tarefa doméstica, simples, que pode ser realizada. Tanto é que eu vou dar o exemplo aqui baseado numa tarefa doméstica. Tá? Pode ser realizada por vocês ou preferencialmente por uma outra pessoa que vocês observem realizando essa tarefa. Então, por exemplo, se quem tiver condições de realizar essa observação numa empresa, ótimo, melhor ainda. Pode ser um preenchimento de cadastro, pode ser a montagem de um produto, pode ser a faxina realizada pelo pessoal da limpeza numa sala do escritório,
pode ser o processamento de um pedido, pode ser qualquer tarefa dessas repetitivas aí que vocês vão separar em elementos, né? E cronometrar cada etapa. Se for em casa, se vocês resolverem fazer isso em casa, notem que vocês vão trabalhar em equipe, né, gente? Então, são duas tarefas que vocês vão analisar, uma para PS e outra para entrega técnica. Eu até tinha feito 4 originalmente, mas eu imagino que vocês estejam até aqui com os outros trabalhos, eu resolvi simplificar. Uma tarefa só, uma para PS e uma para entrega técnica, daí vocês podem dividir entre os colegas aí, ver como é que vocês vão fazer, tá? Então, um exemplo de tarefas repetitivas domésticas podem ser observadas em casa, limpeza de um cômodo, arrumação de camas da casa, né? Os elementos seriam a cama do quarto 1, a cama do quarto 2, pintura de unhas. Eu estava cronometrando esses dias aqui a minha filha fazendo unha, as minhas unhas, inclusive, né? Agora a gente tem que inventar coisas para controlar as crianças em casa, tempo passar. Preparo de uma refeição, lavagem e estendimento de roupas, lavagem do carro, calçada, agora não recomendável pela seca que nós estamos passando, mas enfim, vocês entenderam a ideia, tá? Então, eu vou... tem mais alguma consideração aqui, né? Basta que seja uma tarefa que possamos dividir em pelo menos 4 elementos, essa é uma exigência que eu faço. No formulário vocês vão ver lá espaço para 5 elementos, pode ter mais, não tem problema. Mas eu gostaria que tivesse no mínimo aí 4 elementos para que pudesse validar o nosso trabalho, tá? Para que ficasse interessante de se fazer esse trabalho. Então hoje eu estou preparando esse tutorial para vocês e a entrega daí é no final da semana de provas, tá? Muito bem, então vamos ao formulário para que eu possa auxiliá-los para valer em como a coisa funciona. A primeira coisa, gente, eu botei o nome aqui da equipe, não deixe, querem fazer capa bonitinho, como fizeram no bimestre passado, façam, mas não deixem de colocar o nome dos componentes da equipe. Não entregue cada um com o seu nome, entreguem um com os nomes de todos da equipe, senão na hora de avaliar vira uma confusão. Tá? Então já pus ali no item 1 o nome das pessoas da equipe. Tem equipes maiores ou menores, mas mantenham-se as equipes do primeiro bimestre. Então, o processo analisado, item 2, vocês vão descrever brevemente a tarefa analisada e o resultado dessa tarefa. Para que ela existe, né? Qual o motivo dela existir e qual a descrição dessa tarefa. Tá certo? Então, eu vou continuar aqui, daí eu já mostro para vocês como isso deve ser feito. O processo fluxograma, vocês já aprenderam a montar fluxograma, tem vídeo lá no Classroom mostrando um tutorial passo a passo de como montar um fluxograma. Vocês já montaram na etapa passada da análise de processos que vocês fizeram, né? E aqui uma tabelinha, essa tabela não precisa permanecer essa, eu estou fazendo uma tabela aqui para 5 elementos de um processo, ela pode ter mais, tá? Ou pode ter 4 no mínimo, que foi o que eu estipulei como mínimo. Então isso aqui é só uma guia para vocês, vocês podem esticar essa tarefa para baixo, essa tabela para baixo, aumentar ela aqui na horizontal, aí vocês vão arrumando, mas é no item 3.2, tá? Eu pus aqui uma tarefa com 5 elementos, tá? Cálculo do tempo padrão para a tarefa. Então, com os dados que nós vamos levantar nessa tabelinha aqui, vocês vão efetuar esses cálculos. Aqui é a parte mais importante. Deixa eu abrir um novo parênteses aqui. Percebam que tudo que está em vermelho aí, gente, em itálico, é explicação do texto. Eu recebi muitos trabalhos que está lá em vermelho o negócio, ficou as explicações lá. Não deixem isso lá, tirem. Tá? Isso é só para explicar, como está no modelo, né, o tutorial para vocês. Vocês vão colocar os dados aqui nesse espaço aqui e tirem esse negócio aqui. Tá? Ou às vezes vocês colocam os dados, fica em vermelho, não é assim que você apresenta um trabalho, dê uma arrumada aí. Esse vermelho está em vermelho aí só para mostrar que é isso que vocês têm que fazer, é uma observação minha, tá certo? E aí com esses dados vocês vão calcular isso que eu vou mostrar para vocês agora no tutorial, a produtividade mensal dessa tarefa, que seria assim, se nós trabalhássemos em turnos de 8 horas, 21 dias por mês, que é normalmente o número de dias que se trabalha numa empresa, qual seria a nossa capacidade produtiva em termos de volume, né, para essa tarefa que nós estamos executando ou estamos observando ser executada. Essa é a informação importante que nós queremos chegar. E aí, para complementar, só mais um diagramazinho de rede para análise do caminho crítico. A parte mais fácil, não vamos nem fazer PERT, é só para encontrar o caminho crítico. Aqui já é diferente do que foi feito até o item 3.4.
Aqui, até o item 3.4, você analisa a tarefa etapa por etapa, terminando uma etapa e começando por outra, né? Já aqui no diagrama de rede, nós podemos montar um esquema para realizar elementos da tarefa ao mesmo tempo, talvez com mais de um operador. É um outro tipo de análise, tá? Então, é uma análise até o item 3.4, esse daqui é um outro tipo de análise. Vamos adiante, então, com isso. Como é que vocês abordariam a realização desse trabalho? Percebam que termina aqui no item 3.5, perto já começa outro aqui, ó, só que esse aqui é para APS. Ok? Aqui vocês vão fazer uma outra análise de um outro processo, vocês são uma equipe, vocês podem fazer isso facilmente, né? As equipes são de 3 pessoas, vai ficar ainda um sem fazer nada. Pode ser que um pode cuidar aí dois podem cuidar da coleta dos dados e o outro pode cuidar dos cálculos aí da montagem do trabalho, por exemplo. Tá certo? Então, vocês entregam tudo nesse formulário só, um único formulário para os dois, para não ficar confuso, tá? Só que análise de um processo aqui e análise do outro processo aqui no começo, tá? Tá repetido 2 vezes, APS e entrega técnica. Qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição de vocês, tá? Muito bem, então vamos ver aqui. Aqui vocês vão colocar o nomezinho de vocês, da equipe e o processo analisado. Deixa eu pegar um processo, por exemplo, aqui para vocês do que seria uma tarefa doméstica, para ficar um exemplo bem claro, bem comum, bem fácil de vocês entender, de 5 elementos. Tá? Então, o processo que eu vou analisar nesse caso aqui seria, por exemplo, fazer café, confecção do café com cafeteira elétrica. É um processo. Tá? Vocês vão descrever aqui, processo analisado, preparo de café com cafeteira elétrica, com o objetivo de disponibilizar café para X pessoas. Bota todos os detalhes ali, a quantidade de café, etc. Tudo que você puder detalhar sobre essa tarefa, você detalha. Tá? Faça de conta que é algo que você está fazendo para a empresa. Você vai descrever um processo fabril, um processo dentro da empresa, você tem que dar todos os detalhes dele, mostrar que processo é esse, qual o objetivo dele, qual o resultado que sai, quanto de volume de café, nesse caso, que vai sair e tal. Se você tiver informação, 1 ou 2 parágrafos no máximo mata esse tópico aí. Tá ok? Fluxograma. Bom, o fluxograma, gente, vocês já aprenderam a fazer, eu não vou me ater aqui muito a realização desse fluxograma, mas eu vou montar aqui no papel, né, esse fluxograma para vocês, como eu imagino, eu observei o processo de fazer café aqui na minha casa e vou mostrar para vocês como coloca isso num fluxograma. Como eu falei, vou fazer um tutorial do trabalho, mostrando passo a passo, eu não vou pular nenhuma etapa, tá? Então segue aí a construção do fluxograma da confecção de café. Vamos lá, gente. Como é que seria o fluxograma deste processo aí de fazer o café? De forma simplificada. Todo fluxograma nós temos a marcação do início, aqui, início, né? Depois nós vamos para um elemento, que nesse caso o primeiro é limpar cafeteira. Usando ainda o mesmo exemplo de antes. Depois vamos colocar o pó de café. Depois vamos colocar a água na cafeteira. Tá? Depois inicia-se o processo de... O fluxograma pode ser feito assim, na vertical, na horizontal, como vocês preferirem, né? Filtrar. E aí você já pode encaminhar lá para adoçar e servir. Ou se você quiser inserir uma decisão aqui para deixar mais chique, né, o teu fluxograma, você põe aqui uma decisão onde você pergunta aqui filtragem concluída. Não serviu. Filtragem concluída? Não. Continua filtrando. Se sim, adoçar e servir. E, enfim.
Tem que ter início e fim o fluxograma, né? E se não, ele filtra até que a filtragem esteja concluída. Beleza? Esse é só um exemplo de como montar o fluxograma desse processo aí. Coisa que vocês já sabem, mas eu estou aí batendo de novo para vocês. Beleza? Então, gente, não tem segredo. Vocês já aprenderam a fazer isso. Tem vídeo lá do tutorial já mostrando como fazer isso. Quer dizer, é mais do mesmo. Então, vamos aí para a etapa seguinte, que são os elementos para análise de tempo. Então, como eu já tinha mostrado lá no fluxograma, o primeiro elemento seria a limpeza, né? Deixa eu pôr aqui. Limpeza da cafeteira. É uma etapa que poderia ficar no final de todo o processo, mas eu resolvi colocar ele aqui no começo, tá? Até porque aqui em casa é assim que funciona. A cafeteira está lá, sempre tem um restinho de café, aí você tem que limpar, jogar fora aquele restinho para poder fazer um novo café. Então a primeira etapa é a limpeza da cafeteira. A segunda etapa é a colocação do pó de café, né? A terceira etapa, acrescentar acréscimo de água para fazer o café. A quarta etapa é a filtragem, né, o famoso passar café, filtragem da água com o pó, propriamente dito. E a quinta etapa seria, então, adoçar e servir, né? Vamos por aqui, adoçar e servir o café. Tá bom? Tá aí, ó, os elementos. Olhando para as aulas passadas que eu já fiz, eu tenho lá um processo de engarrafamento de chopp, tenho o processo que eu descrevi sobre que eu analisei por cima a confecção do sanduíche do Subway, né? Tem alguns outros vídeos que eu deixei de terceiros, de outros professores lá que explicam o processo de produção de tecido e uma série de outras coisas. Então, o nosso processo aqui, para descrever um processo simples que acontece dentro da casa de vocês, debaixo do nariz de vocês, está aí o preparo de café. Então, nós temos aqui os 5 elementos, tá? Os 5 elementos. Aqui eu botei 6 ciclos, aliás. Não precisa desse ciclo aqui, eu vou excluir essa linha. São 5 ciclos só de cronometragem. O ideal seria 10 pela teoria, né? Não vou sacrificar tanto vocês a esse ponto, até porque às vezes leva tempo, né? Vocês coletarem esses tempos. Então, com 5 ciclos aqui a gente mata o processo. Só que assim, não adianta você cronometrar um para fazer café na tua casa, o teu coleguinha fazer isso lá na casa dele. Não tem que ser sempre a mesma tarefa observada, de preferência com o mesmo operador, a mesma pessoa que faz. Tá? Você tem que observar o mesmo operador. Alguém vai dizer assim, professor, mas até o dia da entrega do trabalho eu não vou conseguir fazer porque esse evento acontece a cada... Bom, gente, usem a criatividade de vocês. Tá? Usem a criatividade de vocês. Eu não vou ter como comprovar se os tempos que vocês tiraram lá são verdadeiros ou não. Eu não vou lá na casa de vocês cronometrar a tarefa que vocês cronometraram, tá? Só, por favor, não coloquem todos os tempos iguais ali, né? Se ficar tudo igual, ao mesmo tempo certinho, que não dê para calcular a média, não vai ter graça nenhuma, não tem razão para ser. Então, eu aqui, por exemplo, vou estimar esses tempos agora. Eu não cronometrei a confecção do café ali, mas nós vamos colocar, então, já separamos os elementos ali, né? Vamos colocar o tempo cronometrado para cada elemento. Na hora de colocar o tempo, nós precisamos considerar o seguinte: com o cronômetro, nós vamos cronometrar isso em segundos, minutos, tá? Eu sugiro que vocês trabalhem com tempo decimal para ajustar depois o tempo relógio no final. O que é o decimal, tempo decimal, tempo relógio? Tem vídeo lá no meu canal sobre isso, tem vídeo lá no Classroom sobre isso explicando, né? Aqui pode ser minutos, segundos, horas, né? Pode ser vários tipos de tempos aqui conforme a tarefa. Uma tarefa, por exemplo, que dure 1 minuto e meio, no relógio cronometrado vai ser 1,30, porque a cada 60 segundos acrescenta 1 minuto, né? Isso é a hora relógio que a gente chama. A hora decimal, 1 minuto e meio é 1,5, né? É 1 minuto e meio, 1,5. Então, em vez de ser 1,3, é 1,5. Busquem informação lá. Eu sugiro que vocês trabalhem. Por mais que vocês vão cronometrar
hora, se vocês vão cronometrar hora relógio. Então, assim, vamos supor que eu tenha cronometrado no relógio lá 1 minuto e 30. 1 minuto e 30, hora relógio. Em decimal, como é que é? Como é que eu converto isso para decimal? Então eu pego lá, tiro 1 minuto, que eu já cronometrei, que é o inteiro, e pego lá só o 30, 30 segundos, né? Pego esse 30 e divido por 60. Vai dar 30, 60 divide, vai dar 0,5. 0,5, aí você volta a somar esse 0,5, que é o decimal ali, né? Com o minuto que você separou dele. Tem vídeo aí no canal que explica como fazer isso. Então, 1 minuto e meio aqui seria, vamos supor que essa primeira etapa de limpar a cafeteira durou 1 minuto e 30, então ele seria 1,50. Uma hora de 1,40, né? Seria 1 minuto,40 percentual, né? 1 minuto,6, né? Se fosse, por exemplo, em hora relógio, 1,6 já seria 2 minutos, que seria 1 minuto e 60 segundos. 1 minuto e 60 segundos são 2 minutos. Tá? E aqui não. Aqui 1,6 seria 1 minuto e 36 segundos. Né? E aí vai. Isso eu não vou perder muito tempo explicando aqui, só estou lembrando vocês que vocês têm que tomar esse cuidado aí. Então aqui tem 1, vamos por aqui 1,8 e aqui 1,2. Tá, esse aqui foi o tempo cronometrado em cada ciclo para a limpeza da cafeteira, que foi o primeiro ciclo aqui. Para a colocação do pó de café, nós tivemos aí, em média, 30 segundos, 0,5, metade de 1 minuto, né? 0,6, 0,45, 0,6, 0,3, 35 segundos. Tá? Então, mais ou menos o tempo que se leva para colocar o pó de café. Para colocar água, também, vamos por aqui 0,8, 0,7, também é rápido, 0,9, 0,6, 0,5. 0,5 é 30 segundos. Tá? Agora aqui, filtragem. A filtragem é o processo em que você não participa. Quer dizer, você não opera a máquina durante isso. Então é uma hora de máquina. Tá lá nos vídeos lá atrás isso. O processo de filtragem é realizado apenas pela cafeteira. Aqui não implica em nada, você vai cronometrar esse tempo de filtragem também, né, no caso dessa tarefa. Só na hora de calcular o tempo normal, que nós temos que descontar lá o ritmo do operador, que no caso a máquina operando sozinha é 100%, não vai ter o ritmo do operador. Então vamos supor que aí o tempo é em torno de 3 minutos e meio para fazer isso. Tá? 3,4, 3,5, a máquina geralmente varia menos do que o operador. E foi isso aqui que levou. E depois para servir, adoçar e servir o café, a gente leva aí mais, sei lá, algo em torno de 50 segundos, 0,90, 0,9, 0,8, 0,7, 0,9. Então tá aí, ó, em decimal as minhas cronometragens. Tá legal? Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão pegar uma tarefa, dividir ela em elementos e cronometrar cada elemento, levando em consideração que podem existir elementos acíclicos que não ocorrem em todos os ciclos, tem vídeo lá sobre isso, e podem existir tempos de máquina, que daí tem uma implicação no cálculo lá. Bom, feito isso, o que, é que nós vamos calcular? O tempo cronometrado médio da tarefa. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pedir ajuda ao Excel. Eu não sou bobo, para que eu vou sofrer, né? Vamos carregar o Excel aqui. Pronto, aqui está o nosso Excel. Eu vou pegar essa tabela e vou transpor ela inteira ali para o Excel. Tá? Copiar. Excel. Colar. É bom que aí fica aí o tutorial para vocês. Vocês vão poder reproduzir isso na casa de vocês com os números que vocês obtiveram. Tá? Então tá. O que eu preciso saber? O tempo cronometrado médio está aqui na enunciado do exercício. É a soma das médias de cada elemento dividido pelo número de ciclo. É a média de cada um desses elementos aqui. Então, se eu somar aqui, ó, o primeiro elemento. Opa, planilha. Se eu somar aqui o primeiro elemento, cadê o... Ó, deu 7,5. Acho que está em números aqui, né? Está em números. 7,5. Eu vou centralizar aqui e vou estender essa soma para todas as outras colunas. Está aí a soma de cada uma dessas colunas. Ó.
Só que não é a soma que eu quero a média. Então eu vou pegar aqui esse 7,5 aqui, ó, e vou pegar o resultado disso e dividir por 5 elementos. Ó, essa é a média de tempo que leva para, qual que é o primeiro ciclo? Limpeza da cafeteira. 1 minuto e meio de limpeza da cafeteira. Tá? Eu posso fazer isso também de outra forma aqui, né? Ao invés de eu fazer a soma e dividir por 5, eu posso pedir a média daqui do B3 até o B7. Tá aí, 1,5, dá na mesma. Tá? Só que fica a conta mais enxuta. E aí estão as médias de todas as outras etapas. Né? Eu já estendi aqui, já está aqui o cálculo de cada uma delas. Ó. Né? Vocês estão se perguntando para que serviu aquelas aulas de Excel. Tá aí, ó. Né? Serviu para isso aí. Eu espero que tenha servido. Beleza? Tá aí, ó, os tempos que nós gastamos em cada uma dessas tarefas. Então, aqui nós podemos dar para vocês com certeza o tempo cronometrado médio da tarefa. O tempo cronometrado médio da tarefa é a média de todos os elementos aqui, tá? Que eu vou pegar aqui, colocar TCM, só para me orientar. O tempo cronometrado médio ele seria a soma de todos esses elementos, a média de cada elemento, né? Para saber qual o tempo que você levaria para completar a tarefa toda, que é aqui, ó, 6 minutos e 98, 6,98. 6,98, vamos pegar então esse 98, que é o tempo decimal que sobrou aqui, e multiplicar por 60, 0,98, 60 vezes, nós temos 58 segundos. Então, é quase 7 minutos a tarefa toda para fazer o café. 6 minutos e 58 segundos de tempo médio, né? Tempo cronometrado médio. É o tempo que a gente teve em média observado para essa tarefa aí. Beleza? Passada essa fase chatinha aqui de coleta de dados, de chegar ao tempo cronometrado, vocês vão pôr isso aqui, ó, tempo cronometrado médio, nesse caso. Rendimento do operador. Bom, o rendimento do operador, conforme a teoria lá, ele mostra o ritmo do operador observado. Se você observou, vamos supor que você está observando a tua mãe lá fazendo café. Enquanto ela fazia café, ela assistia novela, ela conversava e tal, você diz, não, eu faço café mais rápido que ela. Ela não está com o rendimento máximo dela. Tá? E aí você acha que o rendimento ideal para esse tipo de atividade poderia ser 10% a mais do que o que a tua mãe está fazendo. Então você vai dedicar ao teu operador aqui um rendimento de 90%. E o operador que você observou, ele tem um rendimento de 90%. Um tempo normal seria de 100%, seria um pouquinho mais rápido que esse operador. Então você determina aí esse percentual aqui, tá? E aí nós vamos calcular o tempo normal da tarefa, que é o tempo corrigido pelo ritmo, pelo rendimento deste operador, né? Onde nós vamos pegar o tempo cronometrado médio e multiplicar por esse rendimento dividido por 100. Tá? Vamos voltar aqui para o Excel. Eu poderia aplicar direto neste valor aqui, os 90%. O meu tempo normal seria o tempo cronometrado médio, né, esse daqui, vezes, no Excel eu posso usar o porcento direto, 90%. Então, uma tarefa que a cronometragem média deu 6,9 minutos para ser feito, pelo tempo normal, corrigindo o operador, ela deveria ser executada em 6,28. Esse seria o tempo normal, descontando os 90% do operador. Só que nesse caso aqui específico, eu não posso fazer a conta desse jeito, calcular direto sobre o tempo cronometrado médio total, porque eu tenho aqui no elemento 4 um tempo de máquina. Né? Aqui quem faz é a cafeteira. Então, o rendimento do operador, nesse caso aqui, é de 100%. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de calcular o rendimento em cima do tempo cronometrado médio total que eu tenho aqui, eu vou fazer em cima de cada um dos elementos e depois vou somar de novo. E para o tempo de máquina, eu vou aplicar 100%. Então, se eu tenho aqui, ó, o tempo normal seria igual ao tempo cronometrado médio desse elemento aqui, vezes, tá, 90%. Então, para este elemento aqui, deixa eu só centralizar aqui, para este elemento aqui, descontado o ritmo do operador, o 90%, ele deveria sair em menos tempo.
Tá? E isso se aplica a todos os outros, né? Aqui ó, já estendi o cálculo a todos os outros, menos o tempo de máquina, porque aqui o ritmo tem que ser 100%. Tá? Tem que ser 100%, porque a máquina não varia o ritmo com o operador. A máquina funciona sozinha. Então, no momento da filtragem do café, se é a tua mãe, se é você que está fazendo, se é algum operador mais rápido ou menos rápido, o tempo de filtragem do café vai ser o mesmo. Então, tem que descontar aqui o tempo de máquina como sendo 100%. E aí sim, nós teremos agora, vamos aplicar aqui o tempo normal, de 6,628. Então, temos aqui o TCM, tempo cronometrado médio. Aqui nós temos o tempo normal, vocês vão colocar aqui no exercício, ó, o tempo normal foi isso, tal, 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 né? Calculado lá. E nosso objetivo é chegar ao tempo padrão. Tempo padrão. Tempo padrão é o tempo normal, quer dizer, o tempo cronometrado, descontado o ritmo do operador e acrescentado os fatores de tolerância, que está lá na teoria, mostra que todo operador precisa de tempo para ir no banheiro, precisa de descanso quando o trabalho é muito puxado, né? E esse fator de tolerância ele pode variar de 10% até 50% conforme o trabalho é mais puxado ou menos puxado. Se o cara está lá fazendo concreto com a enxada, ele pode precisar de até 40% do tempo, num turno de 8 horas, para descansar, porque é muito puxado. É meio demais, mas mesmo assim, né? Um trabalho de escritório, 5%, 10% está de bom tamanho para descansar, ir ao banheiro, tomar um cafezinho, tal, tal, tal. Né? Nesse caso aqui, vocês vão estabelecer para a tarefa, isso aqui também é um fator subjetivo, tá, gente? Vocês que vão determinar. Tem que colocar um fator de tolerância. Se a tarefa que vocês estão observando é muito molezinha, coloca ela 5%. Se vocês acham a tarefa muito pesada, 20%, 30%, 50% eu acho meio demais. Mas a teoria diz que até 50%. Dependendo do quê? Do esforço necessário para realizar a tarefa ou do ambiente em que essa tarefa é realizada. Se o ambiente é muito difícil, muito quente, muito desgastante, é difícil de respirar, etc, etc, precisa mais tempo para se recuperar entre um ciclo e outro, né? Ou entre um conjunto de ciclos e outros. Nesse caso aqui, fazer café, gente, fazer café, vamos acrescentar aí, claro que você tem que pensar num turno de 8 horas, é o dia inteiro fazendo café, tá certo? Vamos estabelecer então um FT, eu vou pôr aqui, ó, um FT na ordem de 10%, tá? Vamos fazer 10% de tolerância para o sujeito passar o dia inteiro fazendo café. 10% de tolerância. Então, para nós calcularmos os tempos normais, agora não preciso fazer aqui por elemento, tá? Não preciso por elemento, porque a tolerância eu posso aplicar diretamente em cima do tempo normal. Como é que eu calculo o tempo padrão, incluindo a tolerância? Eu pego o tempo normal, multiplico por 1 mais o fator de tolerância, que vai ser acrescentado, o tempo normal mais 10%. Então, gente, para calcular o tempo padrão, eu vou acrescentar esse fator de tolerância de 10%. Seria 10%. 10%. Então, o meu tempo padrão ele seria igual ao tempo normal, que é esse daqui, tá? Vezes 1 mais esses 10% aqui, tá? Ele deu um valor em percentual, mas está errado isso daqui, gente. Não é percentual, não. É geral. Tá? Seria essa aqui a resposta correta. Tá? Então, de posse desse tempo padrão, considerando aí o fator de tolerância, agora eu posso calcular, né, qual a minha capacidade produtiva em turno de 8 horas. Vamos partir do princípio, né, que um turno de 8 horas, turno de 8 horas seria igual a 8 vezes 60. Beleza? 480. Esses 480, eu quero saber quantos cafezinhos eu posso produzir num turno de 8 horas. Né? Então eu pego aqui e faço 480 dividido por isso aqui. Dá mais ou menos isso. Deixa eu reduzir aqui o número de casas. Reduzir, não aumentar. Eu tenho 71 cafezinhos num turno de 8 horas. Tá? Isso, levando-se em consideração, quantos dias que eu falei?
21 dias úteis por mês que a empresa trabalha, né? Então seria igual a isso daqui, vezes 21. Essa aqui é a minha capacidade de produtiva mensal com um operador apenas, né? 1.498. Entendido? Os que eu mostrei para vocês, vocês preenchem o trabalho até o item 3.4. Você dá a capacidade mensal lá, né, da empresa e tudo mais. Aí o item 3.5 já entra num outro tipo de análise, num outro tipo de raciocínio. Vocês vão pegar aqui essa mesma descrição de tarefas aqui e vão montar nessa tabela aqui. Por exemplo, eu tenho aqui a atividade A, ó, que é a limpeza da cafeteira. Vamos pegar aqui, ó. Limpeza, vou só copiar de lá, mais fácil. Limpeza da cafeteira, a atividade B, acho que dá para pôr todas já. Vou pôr todas as atividades aqui, já tenho elas elencadas. Talvez dê um pouco de diferença na hora de analisar daquela forma como dessa forma. Talvez vocês tenham que modificar um pouco aqui o processo. Mas está aqui, ó. Deixa eu excluir essas linhas finais aqui. Vocês vão ter essa descrição aqui, ó. A descrição de cada atividade. Vocês vão colocar aqui, ó, atividade precedente. Limpar a cafeteira. Tem alguma atividade que acontece antes? Nenhuma, tá? Colocação do pó de café. Obrigatoriamente, para você colocar o pó de café na cafeteira, você precisa de uma atividade precedente, que é a cafeteira estar limpa. Você não vai pôr o pó de café numa cafeteira suja, certo? Acréscimo de água. Essa é uma atividade que não depende da atividade B. Você pode pôr a água antes ou o café antes. Então, mas ela depende da atividade A, que é a limpeza da cafeteira. A filtragem é uma atividade que tem como procedentes a atividade B e a atividade C. Você só pode realizar a filtragem se já tiver a cafeteira limpa, colocado o pó de café e a água acrescentada. Não vai pôr lá a atividade A, porque a atividade a B e a C só ocorre se a A tiver ocorrido, né? Está aqui na precedência. E adoçar e servir o café é uma atividade que tem como precedente a atividade D, que é a filtragem. Entenderam? Simples. Simples. O que vocês vão fazer? Agora nós vamos pôr a duração estimada de cada um desses processos. E vocês podem tirar daqui, ó, das médias que foram obtidas. Agora eu não lembro porque eu fechei o Excel. Achei de volta. Está aqui, ó. Da onde é que nós vamos tirar os tempos aqui para preencher essa tabela aqui? Voltar lá, já fizemos o cálculo, né? Pega aí o tempo médio que durou cada elemento, né? Que nesse caso estão aqui em cima. O tempo normal, 1,35. Deixa eu arrumar aqui para ficar mais fácil de copiar. Isso. Então tem aqui para a limpeza da cafeteira 1,35, tá? Tempo normal. Para a colocação do pó de café, 0,45. Para o elemento 3, 0,63. Para o elemento 4, que é o D, que é a filtragem, 3,46. E para o último elemento, 0,73. Tá? Então aqui, pessoal, para fazer um diagrama simples e identificar o caminho crítico, vamos fazer assim. A gente começa fazendo o nó número 1, certo? E entre o nó número 1 e o nó número 2, nós temos a atividade A, que é uma atividade que tem duração de 1,35 minutos. Da atividade A, nós temos as duas atividades, né? Então vamos criar aqui um nó 3 e um nó 4. Então aqui nós temos a atividade B, que é a colocação do pó do café, que é uma atividade de duração 0,45 minutos, e a atividade C, que é uma atividade de duração 0,63 minutos, tá? A próxima atividade é a atividade D, que é a filtragem de café, que depende da atividade B e C. Então nós teremos algo mais ou menos assim. Mais um nó aqui, o nó 5. Eu aqui não estou muito certo, mas a atividade D eu vou repetir ela aqui, né, como sendo uma atividade de
3,46 e 3,46. É o mesmo caminho para os dois, o mesmo tempo, então se eu escolher o caminho por cima ou por baixo, tanto vai fazer, não vai fazer diferença. Terminando aqui no nó 6 com a atividade, e aqui a atividade E, que é a atividade final, que depende da atividade D, né, aqui, que é a atividade de servir o café de 0,73 minutos. Então aqui está um diagrama simplificado, diagrama de rede, daquilo que eu tentei mostrar ali para vocês. E o caminho crítico é sempre o caminho mais demorado, o caminho que merece mais atenção, né, da atividade. Tem um exemplo lá que eu fiz, preparo de espaguete, numa aula anterior, vocês já vão ler lá, vocês já vão matar. Então, se for para a gente escolher o caminho crítico, o caminho mais longo, que não deixa folga, que tem que ser seguido à risca no cronograma, nós temos aqui um caminho único, uma atividade que é única, e entre a atividade B e a atividade C, nós temos mais tempo para a atividade C. Quer dizer, se essa atividade aqui atrasar, atrasa o cronograma todo. Se essa aqui atrasar, o B, ele ainda tem uma folga até alcançar a atividade C. Então o caminho crítico acaba sendo esse aqui, nesse caso do meu exemplo. Cada um vai encontrar aí no seu próprio exemplo. É só assistir as aulas lá que vocês vão tirar todas as dúvidas. Falou, pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês.